Então, antes da pandemia, segundo a ONU, nós tínhamos cerca de 60 milhões de deslocados no mundo. Hoje já está em torno de 180, 190 milhões. Então, praticamente triplicou o número de deslocados no mundo. Então, isso mostra um cenário também de mudança. E por causa dessa crise migratória, começou a chegar muitos refugiados na Inglaterra. Muitos refugiados. E aí é muito complexo, né? Tem muita gente ganhando dinheiro por trás, né? Tem os como que chama? Esqueci o nome que usa. Os traficantes, né? Os lobos, né? Coiote? Coiotes. Que são Os os coiotes, que isso, que os caras pagam absurdo para atravessar. Sem nenhuma garantia, né? E condições desumanas, né? Gente dentro de caixa. Eu conheci pessoalmente, a gente falou, eu cheguei aqui dentro de uma caixa, dentro de containers, debaixo de caminhão, né? Gente que atravessou ali o mar Mediterrâneo e viu gente morrendo afogada. A Netflix, inclusive, lançou recentemente um filme, acho que de uma espanhola, que faz uma travessia dentro de um container, né? E é baseado em fatos isso. Né? E aí foi quando nós fomos convidados. A princípio, quando a gente chegou em Liverpool, a ideia do Hub era essa, porque nós entendíamos que a Europa estava vivendo um outro momento. Então, um tipo de igreja, de fato, está morrendo na igreja. Uma igreja está morrendo, então existe... a Europa está morrendo, acabou a igreja. De fato. Aquela igreja do século XVIII, século XVII. Que todo mundo ia para a igreja no domingo de manhã, né, vitoriana, ela já não tem, né, tanta influência. Porém, a igreja de Cristo, ela é viva, né? Então, um outro tipo de igreja está se formando, mais orgânica, com outras faces. Então, você tem brasileiros hoje liderando igrejas de ingleses. Você tem a igreja que mais cresce no mundo hoje, a igreja do Irã. Então, são iranianos. Então, há 5 anos atrás, o pastor Shapur, que é um pastor iraniano que trabalha com a gente, ele tinha lá 2, 3 famílias com ele. Né? E o pessoal começou a ensinar inglês para esses iranianos. Hoje ele tem uma igreja de mais de 500 pessoas, só de iranianos. E assim vem, eu tive sonho com Jesus, eu tive visão com Jesus, é assim, é um negócio impactante. É Jesus evangelizando as pessoas e só mandando para a igreja, né? Exato. Já vi isso em algum lugar, não é, pastor? A gente tem vivido muita coisa assim. E aí a gente falou, não, a gente precisamos fazer leituras. Então tá tendo esse movimento, Deus está trazendo essas pessoas, então a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então foi quando a gente criou esse centro, estava completamente abandonado, virou um depósito, e ele foi construído para servir a comunidade. Né? Na parede dele tem escrito, né, fundado em 1889, para a glória de Deus. Né? Tá lá e a gente viu isso como um ato de redenção mesmo, né? De redimir aquele lugar que foi criado, construído para servir a comunidade, completamente abandonado, né? E aí foi quando a Karen trabalhou mais para estabelecer a escola de inglês, então a Karen desenvolveu todo o processo da escola, e eu mais pastoral mesmo, né? Eu sou, vamos dizer, o capelão do lugar, então tudo que é envolvido de cuidado de pessoas é comigo, né? Então, eu que escuto as histórias, as pessoas que vêm, tudo. Olha, precisa de oração, esse aqui precisa disso, está querendo saber sobre isso. E é comigo. E aí a gente usa várias estratégias. Né? A gente trabalha com artes, então tem arte-terapia. A gente tem uma terapeuta que ela trabalha com artes, porque a gente lida com pessoas traumatizadas, né? De guerra, gente que perdeu tudo, né? Então, por exemplo, nós recebemos os afegãos quando o Talibã, né, ele tomou posse de novo do poder no Afeganistão. Então, aquelas imagens que surgiam na televisão, né, das pessoas no aeroporto, pendurando, a gente recebeu essas pessoas. Né? Eu recebi uma família que ele contando para mim que eles chegaram lá no hotel que o governo inglês providenciou, só com a roupa do corpo, e eles estavam fedendo, porque ele contou para mim que ele chegou no aeroporto pela rede de esgoto.
porque o Talibã já tinha cercado o aeroporto, ele trabalhava para o exército inglês, então ele estava já marcado e ele conseguiu entrar no aeroporto pela rede de esgoto. Então é esse tipo de pessoas, e aí são pessoas que estavam lá trabalhando, tinham sua vida, tinha sua família, tinha seu emprego e de repente está lá como um zero, como um número, né? E como que você trabalha com essas pessoas, né? Como é que você desenvolve? Então é muito escuta. A primeira coisa que eu faço é escutar. Me conta a sua história. E aí eu começo a trabalhar, mas me conte qual era o teu sonho, né? E o que você ainda tem aqui no seu coração, né? E a maioria, assim, esmagadora, assim, primeiro, tão desiludida com o Islã, então uma oportunidade para a gente. Segundo, que ele quer ter uma família, ele quer ter o direito de ir e vir, ele quer trabalhar, quer ser feliz, né? E então a gente cria esses lugares, né? Então a gente tem, segunda-feira, por exemplo, tem Coffee and Conversation, que é café. Então a gente senta para bater papo e as pessoas vão praticar o inglês, né? A gente tem o trabalho com as crianças, a gente tem um trabalho só com as mulheres, né? Então, como eu falei, tem um dia que é só para as mulheres, vão fazer o cabelo, vão fazer as unhas, né? Porque muitas ficam isoladas, não falam inglês. Então, tudo que a gente faz é intencional e é sempre assim, a gente não precisa nem forçar. Porque as pessoas, elas estão vulneráveis e elas estão buscando por algo, pela verdade. Elas querem algo que satisfaçam o desejo do coração, aquele anseio do coração. E aí a gente vai, Jesus. É Jesus, e a gente tem visto. Só que o meu trabalho, quando eles recebem o status de refugiados, geralmente o governo envia eles para uma outra cidade. Então o meu trabalho é assim, eu não posso perder uma chance, eu preciso pôr essa semente, e aí depois Deus cuida. Deus cuida, né? Alguns ficam com a gente, né? Tem um rapaz que é sudanês, o Basel, e ele é uma dessas pessoas que a gente está discipulando ele, e ele teve um sonho com Jesus. Jesus se revelou a ele, e ele falou, não, eu vi Jesus, só que a família dele ainda não sabe. Então ele vai para a igreja, vai para a mesquita, e a gente está trabalhando com eles, porque não é tão simples assim, né? Então é um caminhar, por isso que a gente está falando, é um caminhar, é um processo. É muita misericórdia, muita compaixão, é muito amor, né? E às vezes a gente precisa sentar no divã também porque a carga é pesada, né? Então a gente tem que de vez em quando dar muitas histórias difíceis, assim, muitas histórias absurdas, né? A gente, por exemplo, a gente recebeu uma menina, apareceu do nada lá, e ela era da Croácia. E o namorado dela vendeu ela para uma máfia de tráfico humano, e ela foi parar em Liverpool. E ela ficava trancada num quarto escuro, e homens entravam e saíam o dia inteiro abusando dela. E aí ela conseguiu fugir. Aí encontrou uma moça na rua e falou, eu conheço um pessoal que pode te ajudar, trouxe pra gente. E aí ela começou a contar as histórias, né? Quanto ela era abusada, e a gente falou, olha, mas como você contou pra gente, agora a gente vai ter que chamar a polícia, porque esse é o protocolo, né? Porque você precisa de proteção, você precisa ser protegida, né? E aí a gente envolveu polícia no meio, né? E assim, pessoa que foi totalmente abusada, e famílias que o pai, a filha está na Alemanha, e a mãe e o outro filho está lá na Inglaterra, e não conseguem estar juntos, né? Pessoas que eram empresários, médicos, tinha a vida deles, tiveram que fugir. Cristãos que foram presos no Irã, por exemplo, muito iranianos, e aí eles contam a história deles, né? Então é muito sofrimento. E aí a gente tenta, de alguma forma, aliviar essa dor, né? Como que funciona esse primeiro contato? As pessoas, elas são enviadas para vocês, ou elas descobrem que vocês existem e aparecem lá? A gente tem parceria com o governo. Então, eles primeiro têm que se registrar no Home Office, que seria a Polícia Federal, que o escritório é lá em Liverpool.
Só que assim, elas chegam com status de busca de asilo, que é asylum seeker. E aí, para ele chegar ao status de refugiado, ele passa por um julgamento. Isso pode demorar meses ou ano. E enquanto ele espera, ele não pode trabalhar, não pode estudar, não pode fazer nada. O governo inglês providencia um quarto num hostel, numa pousada, e dá 5 libras para ele comer, o que não é nada. E aí, só que esse pessoal conhece a gente, e aí eles indicam a gente, falam, não, vai com esse pessoal, eles podem te ajudar com inglês. Então a gente ajuda na forma prática. Então a pessoa, como que eu faço para marcar uma consulta médica? Então a gente ensina. Como que eu faço um currículo? Recomeçar. E aí é onde eu entro, é ajudar as pessoas a recomeçarem. Só que eu sempre trabalho esse aspecto de uma nova vida, uma nova chance, né? Um novo tempo. Então eu sempre vou trabalhando com os traumas e o passado, mas falando, você chegou até aqui, vamos pensar novo. E eu tento. E aí eu sempre trago, claro, uma percepção cristã de Jesus. É como uma ONG, né? Uma instituição social, mas que vocês usam como estratégia missionária. Exato. É missional. Tudo que a gente faz, mesmo aí a questão da arte, né? A gente usa 2 em 2 meses, a gente faz uma exposição. E é arte, né? Tem arte sacra, tem arte que é arte, diferente tipo de artistas, mas a gente traz essas pessoas, e elas vêm e elas começam a imaginar um mundo melhor, elas começam a imaginar, né, as cores vão ajudando elas, às vezes aquela imagem fala com elas, né? Então você vê às vezes pessoas chorando, falando, nossa, isso aqui me representa, né? E ali a gente vai tendo contato, vai conhecendo a história, e cada um caminha, né? Então, por exemplo, eu não tenho como aprender mais línguas, primeiro pela minha limitação né, de aprender mais línguas. Então, não tenho como, vou trabalhar só com essa pessoa, só com esse grupo, né? Então, a gente vai encaminhando. Então, tenho amigos que trabalham com árabes, fala árabe, né? Outros falam, né, farsi, que é o persa, né? Com outros turcos. Então, a gente vai ali. É uma equipe grande. É uma equipe grande. É fundamental trabalhar em rede. Sempre. Em rede e também, assim, a gente sempre cristãos e não cristãos. Então, se você não é cristão, mas você quer trabalhar com a nossa equipe, você é bem-vindo. Você pode servir. E é nisso, a gente não afasta, pelo contrário, a gente traz junto.